Eu acho que aquele negocinho bem pequenininho, aquele é caro. Ah, entendi. Desconfio. Tecnologia é outra. Você faz o sinal. Bom dia a todos. Mais um diálogo na web, desta vez para falar sobre facilidade ou dificuldade de acesso a armas e violência. O assunto foi colocado em pauta já na campanha eleitoral. Aliás, ele acompanha o Brasil desde a discussão sobre o Estatuto do Desarmamento. Lá se vão cerca ou mais de 10 anos. Voltou com força na campanha eleitoral. O novo governo, ao assumir, baixou um decreto que mudou as regras da posse de armas. Há aqueles que, inclusive, defendem que foi uma medida tímida e que o país deveria avançar para uma maior facilidade para o porte de armas. É para discutir essa relação entre acesso a armas e violência, seja para reduzir a violência, seja para aumentar a violência, no fundo é essa a questão que está em pauta, se a facilidade de acesso a armas aumenta ou diminui a violência, que nós trouxemos aqui duas pessoas que não apenas conhecem o assunto, que vêm se dedicando a estudar esse assunto, mas também têm uma atuação em relação a esse tema. Então, eu tenho aqui ao meu lado esquerdo a Samira Bueno, que é diretor executivo da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, doutora em Administração Pública e Governo pela FGV São Paulo. Em 2007, ganhou o Prêmio Santos Dias de Direitos Humanos. Para quem não lembra quem foi Santos Dias, a novíssima geração, um metalúrgico de São Paulo, que no início dos anos 80 foi alvejado numa greve dos metalúrgicos de São Paulo por uma bala perdida, eu diria, aparentemente saiu da PM, foi morto e virou uma espécie de símbolo da luta pelos direitos humanos em São Paulo e no Brasil. Do meu lado esquerdo, na extrema esquerda aqui da nossa, não diria mesa, mas da nossa fileira de cadeiras aqui, meu amigo Leandro Piquet Carneiro, que é economista e cientista político, professor do IRI, Instituto de Relações Internacionais de São Paulo, pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP, membro do Conselho de Segurança Pública da cidade de São Paulo, coordenador da Rede Interamericana de Desenvolvimento e Profissionalização Policial, programa de extensão da USP, apoiado pela OEA. Então, aqui é gente que conhece o assunto. O único que não conhece o assunto aqui sou eu. As pessoas podem participar dessa conversa através do nosso chat no Facebook ou então pelo e-mail alvivo@fundaçãofhc.org.br. Mais uma vez, nós temos a felicidade de contar aqui com a parceria do Quebrando o Tabu, o que faz com que o nosso, creiam-me, uma coisa é fazer sem o Quebrando o Tabu, outra coisa é fazer com o Quebrando o Tabu. O Quebrando o Tabu a gente quebra recordes de audiência. Muito bom. Então, dito isso, eu começo perguntando para a Samira, depois a gente vai deixando a conversa acontecer aqui. Qual é a sua avaliação sobre o decreto baixado pelo governo? Ele acerta no alvo ou ele é um tiro pela culatra? Eu acho que é um tiro pela culatra. Se você for olhar as reações pós-edição do decreto, tanto os defensores do controle de armas quanto os defensores da flexibilização das armas ficaram muito irritados. Então, os que defendem o controle de armas argumentam que você flexibilizar a posse é um caminho para o aumento da violência, que isso pode gerar insegurança e pode ter um impacto direto em alguns índices, não só de homicídios, mas de suicídios, mortes acidentais por arma de fogo entre crianças, feminicídios. A gente tem vários estudos que correlacionam a disponibilidade da arma de fogo, especialmente em casa, com esses incidentes violentos e crimes. Mas aqueles que defendem a
posse e o porte de arma, também ficaram muito infelizes porque queriam porte, né? E aí eu acho que vale a gente esclarecer para quem está nos assistindo, por favor, esclareça, essa diferença, né? O que o decreto que foi editado em janeiro desse ano fez foi flexibilizar o posse de arma. Então, significa que você tem regras menos rígidas para ter uma arma dentro da sua casa, né? Então, você alterou a faixa etária, basicamente o único impedimento é a idade, 21 anos, e não ter os antecedentes criminais. Mas você não tem mais, por exemplo, definiu-se, a partir inclusive de uma publicação que a gente edita, que é o Atlas da Violência, em parceria com o IPEA, que qualquer estado com taxa de homicídios superior a 10 por 100 mil habitantes no ano de 2016 seria aí enquadrado nessa categoria para que as pessoas pleiteiem o acesso à posse de armas. Hoje todos, né, em 2016, todos os estados tinham taxas acima de 10, então, para todo mundo, então é um não critério. Sem ter que justificar o porquê. Sem uma justificativa do porquê você precisa, o que era uma regra, por exemplo, do Estatuto do Desarmamento de 2013, né, que é uma política de controle de armas. Então, ela dificultava o acesso à arma de fogo, ela não proibia. Né? Então, você tem algumas categorias profissionais que, por óbvio, tem que ter posse e porte de arma, mas o Estatuto criou algumas regras rígidas. Agora você flexibilizou a posse. Então, esse cidadão que pode ter uma arma dentro de casa. O que isso significa? Que ele não pode sair armado de casa, ele não pode ter o porte. Então, você está se deslocando para o seu trabalho, você conseguiu finalmente seu posse de arma, você não pode trabalhar armado. A arma tem que ficar dentro da sua casa. Então, aqueles que defendem a flexibilização do Estatuto do Desarmamento também ficaram super descontentes, porque acreditavam que o Bolsonaro ia ser, enfim, muito mais ousado na mudança dessa regra. Vamos colocar um pouco de números nessa discussão, Leandro? Você toma essa questão do jeito que você quiser, mas eu te pediria um auxílio aqui. Nós estamos falando do mercado legal de armas. Né? Qual é o tamanho deste mercado no Brasil? E essas medidas têm um impacto de ampliar grandemente o acesso, a produção e o acesso a armas no Brasil? Estou falando do mercado legal de armas, no primeiro momento. Pois é, Sérgio, eu acho que a gente fica preso dentro de uma armadilha nesse debate. O problema do acesso do público em geral às armas de fogo está longe de ser o principal problema relacionado à questão da posse de armas de fogo no Brasil, porque tem a posse ilegal, tem aquela posse do infrator, do criminoso, do crime organizado, e tem muita gente que simplesmente abandonou o registro das armas, e essas armas estão circulando aí pelo país de forma muito pouco clara. As estimativas, elas são muito difíceis de serem feitas. Existem alguns números, a gente pode colocar aqui no debate, Samira também conhece bem esses números, mas a dificuldade com as estimativas diz respeito ao tempo de vida das armas. Então, uma arma pode sobreviver aí com perfeitas condições de uso, 30, 40 anos, sem nenhum problema. Fuzil 50 anos. Né? O fuzil AK-47, assim, invenção do demônio, quer dizer, um negócio que, né, dá tiro debaixo d'água, com areia dentro, quer dizer, um negócio que dura muito tempo, quer dizer, minimamente conservado, ele dura muito tempo. Então, nós temos um grande estoque, digamos, de armas ilegais, que mais ou menos ilegais e irregulares, na faixa de 8,5 a 10 milhões de armas, nesse contingente. E minimamente legalizado, temos algo como 4,5 milhões a 6 milhões de armas de fogo Quer dizer, grosso modo, o mercado ilegal é o dobro do mercado legal. Então, eu acho que, quando eu falei de armadilha, porque eu acho que houve, desde do plebiscito, uma ênfase exagerada num aspecto que certamente, assim, há consenso da literatura internacional, mostra que mais armas significa maior risco nos domicílios. Não tem nenhuma contribuição clara, medida por nenhum estudo interessante que tenha sido publicado em uma boa revista de economia, de ciência política, mostrando que mais armas reduz a violência. Levam ao contrário, tem o efeito contrário. Tem o efeito do acidente, o efeito da violência doméstica, que já foi citado. Inclusive tem um efeito também quem compra uma arma de fogo se sente naturalmente mais inseguro e tem uma propensão maior a usá-la em algumas situações. Sim. E depois não se apresenta ali uma legítima defesa, mais um ato de agressão do que legítima defesa. Então,
a ideia de que uma arma no domicílio pode fazer um domicílio mais seguro é uma ideia muito fácil de ser questionada com base em estudos internacionais. Agora, o Brasil não é esse país. O Brasil não é o país da arma de fogo nos domicílios. O Brasil é o país da arma de fogo nas ruas, na mão dos infratores, no crime organizado. Então, é esse o problema que a gente tem adiado e caiu um pouco nessa armadilha de ficar discutindo a favor ou contra o Estatuto de Desarmamento, regulando uma parte do mercado que é muito menor do que o ilegal, e tem ainda um outro aspecto. É autorização para que promotores, juízes, policiais em folga, militares em folga tenham armas. Isso é uma característica histórica da legislação brasileira que trata o funcionário, o alto funcionário de Estado de forma diferente do cidadão comum. Isso é uma coisa bem pouco usual em termos comparativos. Quer dizer, então nós temos 3 grandes núcleos regulatórios, um que diz respeito ao acesso às armas, a população tem o direito de comprar, portar, etc. 2, a questão dos funcionários públicos que têm justificativa para ter uma arma. E 3, a questão das armas irregulares e ilegais. Samira, acho que vale a pena dar um pouco do contexto dessa discussão, fazer um pouco de história aqui. O Leandro mencionou o plebiscito. Né? Talvez as pessoas não saibam de que plebiscito ele está falando. Então, eu te pediria que você historiasse um pouco. Estatuto do Desarmamento, plebiscito, e se há alguma evidência de que o Estatuto do Desarmamento contribuiu para a redução da violência. Uhum. Né? Porque uma coisa é dizer, olha, não é esta a questão principal, o controle do mercado legal. O problema é mais o mercado ilegal. Outra coisa é dizer, bom, o Estatuto não serviu para nada e ele precisa ser desmantelado. Qual é a tua posição sobre esse tema? Bom, vou inclusive conectar diretamente com a discussão que o Leandro trouxe sobre o mercado ilegal, que é exatamente, acho que o nosso desafio em relação ao Estatuto, que é a implementação de uma política de controle de armas, né? Então, a gente tem o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei que foi aprovada em 2003, que cria algumas regras para o acesso à arma de fogo, né? Posse, porte, é isso, com várias carreiras profissionais, agentes penitenciários, policiais, promotores, juízes, podem ter aí posse, porte de arma, mas você cria regras mais rígidas num país que até então não contava com uma política de controle de armas, né? E com um país que, né, em 2013, vinha sofrendo com um aumento substancial, não só dos indicadores de crimes patrimoniais, mas também dos homicídios, né? Então, esse é o momento, a partir dos anos 99, 2000, você tem uma explosão da violência, a partir dos anos 80, desculpa, uma explosão da violência letal no Brasil. Em São Paulo começa a reduzir a partir de 2000, né, 99, 2000, mas você tem outros estados que em 2005, 2006 tem aí grandes taxas de homicídio. Não lembro se foi 2004 ou 2005 o plebiscito? 2005, fizeram um plebiscito consultando a população, né, sobre posse e porte de armas ou não. E o que os defensores enfim, né, dos contra, não é nem defensores, são aqueles contra o Estatuto de Desarmamento, argumentam que, olha, o que o plebiscito tirou em relação ao que a população quer é que a população não quer uma política de controle de armas. Um pouco tem sido esse o debate. Se a gente for olhar para Deixa eu só entender, por que foi a plebiscito? A lei foi aprovada em 2003 e houve um plebiscito sobre a lei em 2005? Não, sobre um aspecto específico da lei, que previa a proibição da venda direta de armas de fogo. Era vedar a comercialização. O Brasil seria... É isso que foi derrotado no plebiscito. Exatamente. O Brasil seria o primeiro país do mundo, e isso entusiasmou muito a comunidade internacional ligada ao tema e muitas organizações no Brasil, se empenharam nessa cruzada. O Brasil seria o primeiro país a banir o comércio ilegal de armas. E isso, quer dizer, eu acho que aí foi uma ousadia demasiada. Perderam para um campo vazio, porque naquela altura não tinha nem o outro lado argumentando que o Brasil precisava... o Estatuto estava de pé, tinha leis duríssimas, por meio de portarias, seria possível... Quer dizer, estrategicamente, do ponto de vista de quem defende o Estatuto, foi uma bola fora. Na minha opinião, foi a pior decisão do mundo submeter esse aspecto em particular. Eu concordo totalmente, o Estatuto é uma peça excelente de legislação. Ele tem sobrevivido
e tem sido modificado em aspectos pontuais, está enfrentando agora esse desafio do novo governo, mas a ideia de ter um banimento da venda de armas no Brasil foi uma afronta, foi uma afronta à opinião pública. Eu acho que isso gerou uma polarização. Que não né, existia. Né? Isso, mas assim, olhando em perspectiva, né, na época, com as informações que você tinha à disposição, talvez isso não ficasse tão evidente para as pessoas que estavam ali envolvidas. Mas hoje, olhando em perspectiva, isso gerou uma polarização. Subiu a cabeça de quem tinha vencido no... Eu me lembro. Aquela velha história do centroavante que dribla a defesa adversária inteira e fala, pô, agora eu vou fazer um gol de placa. Gol de placa. E manda a bola por cima da arquibancada. É o famoso agora eu se consagro. Aqui eu se consagro, exatamente. Então, eu acho que ali também, Samira, a virtude foi um pouco surda, porque não faltaram argumentos. As pessoas simplesmente não queriam ouvir, simplesmente viram a oportunidade de se consagrar internacionalmente conduzindo esse banimento. Quer dizer, aí produziram um movimento de opinião pública que literalmente não existia. Isso é que é surpreendente. Um movimento contrário. Contrário, que a gente não tinha. Os Estados Unidos têm uma associação nacional forte, poderosíssima. Se fizesse isso no Uruguai, os caçadores do Uruguai se insurgiriam numa greve, a Espanha, etc. Todos os países que têm cultura de arma, e o Brasil não tem. Quer dizer, o Brasil não tinha nada. Tinha pequenos grupos de colecionadores e caçadores, que a caça é proibida. Então, basicamente, o cara coleciona arma de caça. Esse é um aspecto importante quando ele fala da caça. Porque, assim, quando a gente fala de controle de armas, todos os países têm uma política de controle de armas. Mesmo os Estados Unidos, né, que o tempo todo é citado como... né, a grande panaceia, o lugar em que, né, a Constituição garante, a segunda emenda garante que o cidadão vai ter uma arma de fogo, mas essas legislações elas são estaduais, né, que regulam aí o acesso à arma de fogo. E você tem estados com políticas mais restritivas de acesso a armas de fogo, sei lá, Chicago, você tem Nova York, você tem a Califórnia, e você tem estados que são muito mais flexíveis, que, né, o porte ele é completamente permitido. Então, isso também tem diferenças substanciais nos Estados Unidos. E quando você olha, por exemplo, para outros países que têm uma cultura de armas, seja, né, por conta dos caçadores, enfim, colecionadores, isso, como, sei lá, Finlândia, Suécia, que são países que não é nada restritivo o acesso a armas, você tem restrições em relação à autodefesa. Então, você pode ter uma arma se você é um caçador, se você é um colecionador, mas você não pode ter uma arma sob o argumento da autodefesa, que é o que hoje é o grande debate no Brasil. Sim. Né? Você quer ter uma arma na sua casa para se defender caso você sofra, né, um roubo, enfim, caso você seja vítima de uma agressão. Dá para dizer que isso é uma bobagem? Falando o português mais claro, que essa ideia de que você ter uma arma em casa aumenta a sua capacidade de defesa significativamente, que isso é uma boa medida de combate à criminalidade? Responder? Na média é uma besteira. Em algumas situações muito específicas, não é. Quer dizer, quais são? Onde não é besteira por exemplo, a propriedade rural. Quer dizer, eu acho que hoje em dia o Brasil vive um grande surto de vitimização dos estabelecimentos rurais. Fala isso em português mais claro. O que é surto de vitimização dos estabelecimentos rurais? Um aumento rápido do número de crimes em estabelecimentos rurais que produzem... Com a mudança na agricultura, o aumento do valor de defensivos, de equipamentos, o crime, o roubo, mesmo roubo com, né, grupos que vão armados, invadem propriedades rurais, isso tem acontecido. A Confederação Nacional da Agricultura publicou um estudo ano passado, mostrando taxas de ocorrência da faixa de 5 mil por 100 mil em imóveis rurais em Minas, que é o lugar que eles fizeram melhor levantamento. São taxas altíssimas. Então, onde é possível antecipar a invasão, a presença, e onde não há serviço de policiamento... O Estado não pode estar presente nessas localidades. Então, nessas situações, eu vejo a necessidade de flexibilizarmos o critério, inclusive, de posse, no sentido da propriedade, dentro do âmbito da propriedade, não tem nada a ver com conflito rural, com coisas do século XX, de atirar em sem terra, não é isso. A gente está falando aqui de crime organizado que ataca estabelecimentos hoje no Brasil inteiro para roubar sistemas de irrigação de cobre que valem milhões, defensivos, tratores, e vitimam as famílias. E os produtores moram muitas vezes nessas fazendas
vendas, estão ali também os responsáveis. Enfim, quer dizer, é uma situação, é um contingente importante. Outra situação também são as embarcações. Quer dizer, tem muito problema de pirataria no Brasil hoje, também, né, perto de alguns portos. Santos tem esse problema hoje. Quer dizer, no contexto das embarcações e dos estabelecimentos rurais, onde é possível antecipar e onde não há serviço, no caso da área marítima, não tem nem serviço, a Marinha não tem. Você pode chamar quem quiser, não vai ninguém. Quer dizer, não tem nem quem possa te apoiar numa emergência. Então, isso aí eu acho que configuram situações muito pontuais. Agora, a média, num domicílio urbano, isso aí não faz o menor sentido você achar que vai usar uma arma na hora certa ou ter no carro. Os próprios policiais são um exemplo disso, né? Se você for olhar a vitimização dos policiais no Brasil, então, assim, você tem uma média de 380 a 400 assassinatos de policiais civis e militares no Brasil por ano. Desses 380 a 400, 70% morrem fora de serviço. E morrem vítimas de latrocínio, reagindo a um roubo, desde situações que ele está ali fazendo um bico como vigia da farmácia, do mercado, e aí uma situação, né, ele tenta impedir, como quando ele está saindo da casa dele, de carro, alguém vem tentar assaltá-lo e ele reage. Veja, a gente está falando de profissionais de segurança que têm um treinamento para o uso da arma de fogo, que sabem atirar, que têm um preparo do ponto de vista psicológico para, né, saber como se comportar em situações de alto estresse. E eles estão morrendo fora de serviço. Não estão morrendo em situações de confronto no horário de trabalho. Majoritariamente morrem fora de serviço, justamente porque eles reagem a essas situações de roubo e acabam sendo mortos. Então, essa ideia de que um cidadão comum, que não tem nenhum preparo, não tem nenhum treinamento para utilizar arma de fogo, ele numa situação, né, enfim, ele está lá na casa dele assistindo TV, alguém vai invadir, ele vai conseguir pegar a arma dele e atirar no assaltante, e aí vai justificar a tese da legítima defesa, assim, é muito ingênuo. Assim, para quem conhece o cotidiano, de como essas coisas ocorrem, quem trabalha com o tema, é bastante ingênuo. Eu acho que se a gente for fazer essa discussão sobre a lógica das liberdades individuais, né, sobre o seu direito como cidadão de ter uma arma ou não, faz parte da democracia, é o debate que está sendo travado nos Estados Unidos. Agora, achar que flexibilizar posse e porte de armas é um mecanismo de reduzir a violência, isso é falacioso, né? Então, acho que a gente também tem que diferenciar esses dois debates. Uma é a discussão sobre liberdades individuais. Isso está posto, isso faz parte do debate numa democracia e isso a gente pode debater, né? Mas não criar factoides para argumentar que isso vai reduzir a violência. Tem uma pergunta que você me fez anteriormente que eu não respondi, mas a gente tem um crescimento dos homicídios até o Estatuto do Desarmamento no Brasil que é muito maior do que o crescimento que ocorre a partir de 2013. Então, a violência continuou crescendo? Continuou, mas em proporções muito menores. Isso, claro... Dá para dizer que o Estatuto do Desarmamento teve um papel na redução do nível de... E a gente tem vários estudos que comprovam isso, vários, inclusive, produzidos pelo IPEA. Resumidamente, quais são as razões pelas quais... Quando você restringe as armas de fogo em circulação, né, você dificulta o acesso, e isso teve um impacto, a maior parte dos estudos vão mostrar essa correlação com os homicídios, né? Claro que isso também varia de um estado para o outro. Então, estados, como São Paulo, que teve uma política de controle de armas que foi levada a sério, você tem uma redução desde 2000 de 80% dos homicídios, né? Então, é uma redução muito expressiva. A política de controle de armas, a apreensão, a retirada de armas de fogo ilegais de circulação é algo que depende muito do trabalho cotidiano das polícias estaduais. E a gente sabe que cada estado... Deixa eu te interromper aqui, porque eu acho que esse é um ponto importante para quem é leigo. Quer dizer, a questão da implementação rigorosa do Estatuto não é apenas, digamos, no ato de compra do negócio, digamos, não, mas é da apreensão das armas que estão em circulação. A gente não tem licença... E das penas que foram modificadas, as penas foram aumentadas para porte irregular e ilegal de armas, para porte de munição, e isso foi o mais importante aspecto do Estatuto. Como eu dizia, a questão das armas ilegais, o Estatuto foi um grande golpe no sentido de aumentar a pena para o segmento ilegal desse mercado. Quer dizer, o Estatuto foi um enorme avanço, foi um avanço importante. Eu acho. Vocês dois estão de acordo. Agora, ele corre risco, o Estatuto? Certamente. Acho que certamente. Claro que isso vai depender de uma decisão do Congresso Nacional, né? Já existem vários projetos em tramitação há muitos anos.
tentando, enfim, acabar com o estatuto, basicamente, para garantir o porte de arma para praticamente qualquer cidadão. Esse é um tema central da chamada bancada da bala? A bancada da bala tem várias agendas assim, interessantes, assim, uma estratégia que vem de antes do Estatuto do Desarmamento, antes da legislação de 97, 98, que também endureceu a pena para porte de arma ilegal, mas a bancada ligada ao tema procura sempre ampliar o direito de categorias profissionais específicas. Então, por exemplo, o guarda municipal. Esse caráter da legislação brasileira, isso vem do início da República. Olha, como tinha uma coisa da aristocracia ter arma, então quem podia ter arma, você sabia quem podia ter arma. Quando acabou, ficou mais confuso. Então vamos fazer o seguinte, quem ocupa altos cargos na República pode ter arma. Quem não ocupa, não tem. Então isso foi mais ou menos a linha da nossa legislação, que, como eu disse, é uma linha bem estranha. Quer dizer, o negócio, é como se, por que o guarda municipal, o agente penitenciário, PM, juiz, promotor, eles podem ter arma privada para autodefesa. Então, quando você admite o princípio da autodefesa na legislação, você quebra. Aí, óbvio que muitos setores importantes da população dizem, olha, eu também quero, se o juiz anda armado para se defender, por que não eu? Então, isso tem sido sempre uma linha de tentar criar novas situações ou novas categorias com o direito a ter o porte de arma privado. Não é o porte de arma funcional, não é no trabalho, é o porte de arma, você sai do trabalho, usa sua arma privada, coloca no carro, anda com ela. Então, essa situação tem sido uma das linhas importantes de ataque ao Estatuto. Agora, Samira, mas também digamos, suprimir o Estatuto do Desarmamento é um dos alvos da chamada bancada da segurança? Sim, porque na medida que você vai desmontando, e é isso, a gente já tem uma série de legislações que foram desmontando algumas das regras previstas no Estatuto. Mas a estratégia é de ir tirando pedaços, não é, digamos, de Porque derrogar. eu acho que foi o que foi possível até agora, possível, né? Porque você precisaria ter uma maioria ali no Congresso para fazer isso ser aprovado. E hoje você tem também setores da sociedade que se posicionam radicalmente contra, né? Uma flexibilização total da política de armas. Inclusive, o Datafolha fez uma consulta recentemente, acho que foi no mês passado, mostrou que 54% ou 55% da população eram contra a flexibilização do Estatuto, né? E até o próprio decreto em janeiro. Então, primeiro que eu acho que 54% contra a mudança no Estatuto e a flexibilização da posse e porte de arma. a favor do Estatuto. Isso, 55% da população a favor do Estatuto do Desarmamento. Então, hoje, acho que esse é um debate que também, isso, ele divide opiniões. Você não tem maioria no Congresso, embora você tenha ali uma parte expressiva, e não é todo mundo da bancada da bala, né? A gente tende a chamar a bancada da bala os profissionais de segurança, aquelas pessoas ligadas a esse setor, mas tem muito policial que defende o Estatuto do Desarmamento, né? Sei. Até porque eles entendem que gera mais insegurança para eles. Então, imagina um policial que chega numa ocorrência de violência doméstica. Ele é chamado, que é o grande... os grandes acionamentos do 90 hoje, o dia a dia do 90, muitas vezes é isso, né? É o conflito doméstico ali. Ele chega para atender uma situação como essa, né? Em geral, ele entra na casa mais tranquilo, porque dificilmente você vai ter uma arma de fogo ali dentro. Sim. Dependendo do território, se é uma área mais perigosa, ele pode desconfiar, mas em geral é uma briga entre marido e mulher que, assim, né, quando muito, vai ter se dado ali com o uso, por exemplo, de uma arma branca, de uma faca. Se você tem uma flexibilização muito ampla em relação a quem pode ter arma dentro de casa, esse policial, quando chegar nesse domicílio, ele vai, né, bom, aqui pode ter alguém armado. Então, isso, inclusive, aumenta o risco para esse policial. Então, algo que era um conflito doméstico, de um homem que estava bêbado e agrediu a esposa, pode virar também o assassinato de um policial no horário de serviço, porque isso torna o dia a dia dele mais inseguro. Então, você tem muitos policiais. Assim, eu acho que é um engano a gente achar que os profissionais de segurança pública majoritariamente são... Isso, aliás, eu fazer PM São Paulo, né? Deixa eu até me penitenciar, porque a gente às vezes usa esses nomes que, digamos, acabaram se tornando os nomes que frequentam a imprensa, então a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi. Isso tem uma espécie de... É ruim, porque você estigmatiza um conjunto de pessoas... De interesses, né? Primeiro, os interesses não são interesses ilegítimos. Não. E depois que há, como vocês mesmos dizem, digamos, há matizes, há diferenças. Né? Então, você põe todo mundo no mesmo saco e põe um rótulo que, na verdade, é um estigma. Então, eu usei aqui o bancada da bala, já me
penitencia, eu não acho que seja a melhor maneira de se referir a esse conjunto de parlamentares. Leandro, e o mercado ilegal de armas? Nada do que nós discutimos até aqui, digamos, impacta diretamente esse mercado ilegal. Né? Nada impacta o principal. E o principal o que impacta são as penas maiores que foram estabelecidas pelo Estatuto para porte ilegal e armas e munições. Mas aí tem um aspecto muito importante desse mercado, é o seguinte: o Brasil é um grande produtor e um grande exportador de armas leves. Certo? Nós temos uma participação significativa no mercado global de armas leves. E armas leves são revólveres, 38, pistolas. E... Exatamente. E a produção brasileira, ela encontra um caminho na América do Sul, que é a venda para o Paraguai e Uruguai, e vendas legais feitas pelas empresas brasileiras, e essas armas voltam num microtráfico para abastecer o crime no Brasil. O Brasil e o Paraguai têm uma agenda de negociação sobre a questão da venda, o controle da venda das armas no Paraguai, e também com o Uruguai. O Uruguai também é uma fronteira vulnerável do país. Então, nesse sentido de que a própria produção do país volta para abastecer o crime de rua. Né? Então, o que a gente encontra nas apreensões das polícias, vários estudos mostram que esse é um padrão nacional, que a maior parte das armas apreendidas são armas produzidas no Brasil. Então, tem um problema de controle, e eu acho que nós temos uma boa notícia do governo atual, que é a portaria do Sinarme, o novo Sinarme. Sinarme é o Sistema Nacional de Armas e Munições, que agora acabou de sair a portaria estabelecendo o Sinarme 2. Ainda falta apresentar um pouco um detalhamento de como vai ser uma parte específica dessa nova legislação, mas dá para ver que o problema do registro da produção pela primeira vez vai ser resolvido, ou seja, as armas produzidas eram registradas num sistema próprio do Exército, Sigma. E esse sistema Sigma ele não estava integrado ao sistema Sinarme. Então era muito difícil fazer o trajeto dessas armas. Então, rastreamento. O rastreamento dessas armas da produção até o crime, digamos assim. Então, com essa nova versão do Sinarme que o governo atual está publicando, a produção integra o Sinarme. Isso sempre foi uma demanda antiga do Sou da Paz, do Igarapé, do Fórum, que também sempre se batalhou por essa integração do Sinarme e do Sigma, que é um aspecto importantíssimo. Isso vai aumentar muito a informação sobre a produção brasileira e sobre o fluxo na América do Sul e como essas armas chegam ao crime no Brasil. Sobre esse ponto que ele está dizendo, que aí a gente tem vários problemas da implementação do Estatuto. Né? Um é o que ele citou agora, que é a integração entre o Sinarme e o Sigma. Então, um é gerido pelo Exército, então tem a ver com as armas de colecionadores de profissionais de segurança pública, e o Sinarme são essas armas dos civis. Já está prevista no Estatuto? No Estatuto estava. Eu estou dizendo que, literalmente, a publicação de uma portaria dessa semana. Digamos, essa portaria implementa um dispositivo do Estatuto. Implementa um dispositivo do Estatuto que previa a integração dos sistemas. Mas aí o que acontece? Então, assim, falando no português bem claro, né, para quem está em casa nos assistindo entender. A polícia militar fez uma abordagem, pegou lá um cidadão com uma arma de fogo ilegal, ele vai ser levado até um distrito policial, essa arma vai ser apreendida, né, numeração raspada, ele tem uma arma ilegal. Então, tudo bem. O que acontece depois disso? O que a gente fala do controle de armas e do rastreamento dessas armas de fogo? Né? Essa arma ela foi apreendida, ela deveria dar entrada num sistema que é o Sinarme. Então, o policial que está ali na ponta, ele deveria conseguir acessar o Sinarme, colocar as informações dessa arma e você garantir que você saiba que aquela arma, por exemplo, uma arma que já foi retirada do crime, de repente é apreendida pela polícia e depois volta para a mão do criminoso. Essa coisa dos desvios internos ou roubo de fórum que está fazendo a guarda das armas, que a gente escuta bastante. Vou citar um exemplo, por exemplo, do estado do Ceará.
que a gente fez um estudo recente sobre isso. Fórum de Segurança. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Você teve a apreensão dessa arma. O que acontece? Para cada arma, cada distrito policial tem que fazer um ofício para cada arma apreendida, falando da numeração daquela arma e enviar para a Polícia Federal, que faz a gestão do Sinarme, para isso ser cadastrado no sistema. Aí eu nem preciso dizer que 95% das armas apreendidas não dão entrada no Sinarme, porque se você depende de ir para mais de 115 mil armas apreendidas por ano, você tem que fazer um ofício para cada uma e mandar isso para o governo federal. Eu estou citando o exemplo do Ceará para entender o desafio da implementação. Tem um problema do Pacto Federativo, que é o governo do Estado, e através da sua polícia, conversar com a União mandando essa informação, porque você não tem sistemas que estão integrados, então você tem que romper com a lógica do Pacto Federativo e com a lógica de você não ter sistemas que são compartilhados. Então, assim, se a gente ficar dependendo de cada arma apreendida gerar um ofício e um dia ser cadastrado pelo governo federal, o controle de armas não vai funcionar nunca. Digamos, essas armas que são apreendidas e não são notificadas, há uma chance bastante razoável que elas acabem voltando para a mão do crime. Não. Se elas foram apreendidas pela polícia, aí precisa ser, aí é uma corrupção muito violenta. Quer dizer, normalmente eles quebram o detonador da arma, botam um prego na parede, colocam a arma lá num negócio, uma etiquetinha ligando ao BO e ela fica num depósito. Se o depósito não for roubado, né? Mas geralmente tem vários essas armas... episódios de roubos, ou 300 armas. É uma coisa, assim, extrema. O normal é que a arma seja, pelo menos... destruída. Não a arma inteira, o detonador dela, seja o elemento de disparador dela. Agora, vocês falaram de armas leves. O crime organizado usa armas militares, né, em grande medida. Quer dizer, esse é um outro segmento do mercado de armas ilegais. E como é que ele opera? E como é que é possível ter maior controle sobre ele? Paraguai também, mais uma vez, é um grande responsável por essa entrada. Essa grande apreensão agora, associada ao caso Marielle, o autor era um grande dealer grande negociante de armas ilegais. Um ex-policial, né? Um ex-policial que tinha uma base em Miami, é isso? Eles importam... Senhor das armas, o que parece é que é um processo de importação de partes, de componentes dessas armas, com diferentes procedências. Então essas armas são, digamos, montadas localmente. Então, e já existe Em geral, montadas onde? No Paraguai? Não, aqui. Aqui? Essas armas, todas essas armas que foram apreendidas, elas não estavam completas ainda. Estava faltando alguma parte para serem vendidas. E elas entram no Brasil pelos portos, por aeroportos? Aí faz a guia adulterada de importação, indicando que é uma outra coisa. Então, você importa só canos, por exemplo. Então, muitas vezes dá para confundir no raio-x, o controle se perde ali no porto ou aeroporto, e entra, e depois esses componentes são montados aqui. Muitas fábricas, às vezes, produzem componentes que são exportados para um país e de um país para cá. Então, a República Tcheca, por exemplo, exporta material para os Estados Unidos, Paraguai, Brasil, Uruguai, Brasil, ou direto Estados Unidos, Brasil. Então, há um grande processo de tentar ludibriar o controle, não só no Brasil, mas internacional. E por isso também a indústria brasileira nunca foi favorável à integração dos sistemas Sigma-Sinarme, porque isso traz dor de cabeça para o comprador global das armas. Porque ele sabe que aquela arma vai ser de alguma forma... Se o sistema funciona, o sistema de produção, numeração e rastreamento funciona bem, ele sabe que ele pode ser identificado com a origem da compra. Cria, de alguma maneira, uma responsabilização por aquele que comprou e que, digamos, não tomou conta direito daquela arma, fez alguma coisa com aquela arma que terminou na mão do crime organizado. E a gente nem está falando de munição ainda, né? Por exemplo, o caso Marielle. Exatamente. Essa foi tão extraviada, né? O réu, né, o homem que está respondendo aí como o responsável pelo assassinato da Marielle, foi encontrado, descobriu-se que ele também é um traficante de armas, tinha aí mais de uma centena de acho que eram fuzis, né? Foram fuzis que estavam em processo de montagem. Mas, enfim, o que a perícia conseguiu descobrir logo depois do assassinato da Marielle é que o projétil que a matou, ele era de um mesmo lote que foi utilizado numa das maiores chacinas, a maior chacina que já aconteceu aqui em São Paulo, anos antes, em 2015, em Carapicuíba, Osasco, né? Já tinha sido extraviado não sei onde. Então, assim,
um lote com 1 milhão de munições. E era uma compra do governo brasileiro. Era uma compra do governo brasileiro. Então, ela foi adquirida Extraviada, legalmente, extraviou parte do lote. Digamos, aí há autoridades públicas em algum nível que, digamos, venderam essa munição. O registro é que foi furtado, né? A reserva foi furtada. Que houve furto. Ou seja, estava sob a custódia do Estado, isso era de responsabilidade do Estado, ainda que houve um furto, é responsabilidade do Estado. Agora, quando você tem um lote de armamento com 1 milhão, né, de munições, fica muito difícil você fazer esse rastreamento, né? Ele não te diz nada, você só sabe que saiu ali de uma compra do governo federal. E aí você já teve uma chacina em São Paulo com 18 mortos, aí você tem uma vereadora recém-eleita no Rio de Janeiro assassinada, com esse mesmo lote que foi extraviado. Então, assim, o controle ele precisa ser aprimorado justamente para a gente ser capaz de separar né, os ilegalismos do Estado, porque esse grande traficante de armas tinha se aposentado recentemente. Ele era um policial militar, né, que passou 30 anos na polícia militar. Atuava nas fileiras da PM e, em paralelo, tinha... Então, assim, a gente também precisa ser capaz de olhar para isso. Ainda que isso seja uma minoria dentro dos profissionais, imaginar existe corrupção. Não parece razoável imaginar que o sujeito que, digamos, atuando no mercado que ele atuava e gerando os recursos, movimentando os recursos que ele movimentava, que ninguém soubesse na polícia. É leviano dizer isso? Não, sabe tudo, mas é a polícia do Rio de Janeiro. É outra classe de problema. Né? Sabe tudo. Todo mundo sabe tudo. Isso aí não é um problema. Quer dizer, o problema é o que fazer, como controlar. Sim, mas o meu ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte, quer dizer, os mecanismos de controle, aduaneiros, rastreamento, etc. Primeiro, aparentemente é difícil em qualquer lugar do mundo. Se você tem as instituições mas a tecnologia está avançando muito e ajuda muito o ponto que a Samira levantou sobre munição. Qual é a muito esperança? importante. Porque me dá um pouco essa sensação de que como você tem uma demanda por armas no mercado ilegal, no crime organizado aqui dentro, a oferta vai chegar. Não tem muito como ter mecanismos eficazes o suficiente para barrar a entrada de armas. Ou tem? Não, eu acho que a gente tem que abandonar essa visão de fronteira fechada. O Brasil é a fronteira aberta com os vizinhos, integração, o futuro é esse. O problema é aqui, né? O problema é a partir das armas apreendidas, identificadas nos estados, no crime, gerar, digamos, investigações sobre o fluxo, a entrada dessas armas, os canais que estão sendo utilizados. E aí duas coisas muito importantes. No projeto de lei do ministro Moro, há a previsão da criação de um banco de balística, o que é muito importante para melhorar essa... É um banco de balística? É um banco de informações balísticas que permite individualizar informações sobre as armas e sobre munição, certo? Então, isso facilita, na investigação, o processo de você identificar qual foi a arma utilizada, a origem, a munição. O que você está me dizendo é que, digamos, a entrada de armas no Brasil não é obra de ladrãozinho pé de chinelo. É o crime organizado que faz isso. As duas coisas. Tem um microtráfico, que tem muita gente que vai, compra um lote pequeno e traz. E, claro, o cara faz isso toda semana. Quer dizer, então ele termina, no final do ano, trazendo muita coisa. Mas ele não é propriamente o personagem Marielle com 150 armas, montando, importando. Agora, o X da questão para enfrentar é inteligência, né? Inteligência de investigação. E informações sobre origem das armas, são elementos para que a inteligência possa atacar esses canais de importação de armas, e, digamos, a logística do crime organizado ligada ao tráfico de armas. É isso? É isso, mas o problema é que as nossas políticas de segurança, eu estou falando no plural, porque cada estado tem a sua e faz de um jeito, elas estão indo justamente num sentido contrário disso. Então, se você for olhar para os investimentos feitos ao longo dos últimos 15 anos, né, tanto do governo federal quanto dos estados, você tem priorizado a Polícia Militar, que é um ator importante, mas quem é responsável por fazer a investigação nesse país é a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, né? Então, a gente precisa fortalecer, seja com
remunerando adequadamente, fazendo concurso periódico para as carreiras, aprimorando a formação desse profissional que deveria estar envolvido, né, no cotidiano de investigação, revendo fluxos de trabalho, porque tem muita coisa ali do dia a dia da Polícia Civil que é uma burocracia sem fim, que aquilo não faz sentido. Então, a gente tinha que estar justamente olhando para a área de investigação, que é de responsabilidade das polícias civis. E o que a gente tem visto é que, até porque é muito mais simples do ponto de vista de marketing político, você contratar policial, você coloca o policial fardado circulando ali, armado, com uma viatura. Pra população, né? É o que aparece. E aí você acaba tendo um investimento muito maior na ação das polícias militares. Não estou dizendo que não sejam importantes, mas boa parte dos problemas que a gente enfrenta hoje no Brasil, assim, acho que as eleições, inclusive, foram muito interessantes porque a questão da inteligência era um mantra, né? Todo mundo, eles podiam ter, assim, qualquer candidato ao governo federal nas últimas eleições podia ter propostas radicalmente diferentes, mas tinha uma coisa que todo mundo concordava, que era aumentar a inteligência. Não, mas ninguém diz exatamente o que é isso, né? Exato. E isso passa por, assim como foi sendo feito com a Polícia Federal, que também tem um enorme trabalho ali de investigação e importante, a gente precisa reforçar isso nos estados, na ponta. Isso, eu ia te perguntar isso. Perícia. O papel, primeiro se você concorda com essa avaliação dessa medida, e depois qual é o papel da Polícia Federal? A Polícia Federal é um problema, porque a Polícia Federal ela é muito boa, excelente do ponto de vista técnico, mas é pequena e não gosta de fazer isso. Não gosta. Resiste Não quer fazer. A essa função. Resiste a essa função. Qual é o tamanho do corpo da Polícia Federal? Número de funcionários? Não sei é pouca gente. Para o tamanho da encrenca o tamanho da missão que eles têm. E não gosta por quê? Eles gostam, eles são muito bem preparados para a investigação de crimes administrativos e desde a Lava Jato, eu acho que os talentos todos da Polícia Federal correram para essa área de corrupção, de combate a crimes. Quer dizer, então, estão fazendo um trabalho importantíssimo no país, quer dizer, não há dúvida nisso. Mas a questão do crime organizado... Crime organizado violento, né? Não governamental, né? Quer dizer, eles estão tratando do crime organizado dentro do governo e da corrupção. E não violento, que é uma coisa que, digamos, por mais detestável que seja a corrupção, e ela é, e merece ser combatida, a gente não deve perder de vista que entre um corrupto e um assassino há uma diferença muito grande. Com certeza. E então, tráfico de drogas, armas, a questão é muito importante na região norte, a extração ilegal de madeiras e minérios, né, biopirataria. Então, todas essas áreas importantes de atividades ilícitas, esses grandes mercados ilícitos que o Brasil está conectado de alguma forma, a Polícia Federal faz muito menos do que deveria. Agora, também não acho justo fazer essa cobrança direto nessa forma, porque o que a gente precisa fazer é talvez reforçar um pouco o papel das polícias estaduais na investigação desses crimes e a integração. E a Polícia Federal fica, digamos, num papel mais estratégico de coordenação, de treinamento, de orientar as ações das polícias estaduais e menos na investigação direta desses crimes. Seria uma saída, mas a gente precisa encontrar uma saída. Tem uma iniciativa, só para concluir, tem uma iniciativa interessante, a gente não sabe, né, no que ela vai resultar, mas que os estados do Nordeste estão fazendo um consórcio, uma espécie de uma tentativa de integração para um trabalho de forma mais cooperativa entre as polícias estaduais de cada um dos estados do Nordeste, justamente porque é isso, né? Assim, em muitos casos são estados pequenos em que o criminoso cometeu um crime aqui, andou 20 quilômetros de carro, já está num outro estado, e aí o sistema de informação ele não está integrado. Então, existe uma tentativa, uma discussão no sentido de fazer um consórcio, tentar integrar minimamente bases de dados, algo que vem sendo liderado pelo Rio Grande do Norte, pelo Ceará, Bahia. Então, né, alguns estados maiores e que estão sofrendo com, né, índices de criminalidade muito altos estão tentando fazer esse consórcio. Não sabemos no que isso vai resultar, é muito novo, eles anunciaram isso no mês passado, mas me parece que assim, se a gente não for capaz de integrar sistemas de informação, trabalhar de forma cooperada e fazer com que o policial que está na ponta, é isso que o Leandro falou, a Polícia Federal ela é ótima, mas assim, quem está ali no cotidiano e lidando com o criminoso vinculado ao crime organizado é o policial que está na ponta. E eu destacaria, assim, eu acho que você pintou cores muito fortes assim, sobre o papel da Polícia Militar. Eu acho que a Polícia Militar, onde ela é bem organizada, como é o caso de São Paulo, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ela tem um papel muito importante na contenção das armas ilegais.
Porque em São Paulo, a virada nas apreensões de armas, foi quem organizou foi a Polícia Militar. Foi fazendo blitz nas ruas, fazendo buscas, tirando das ruas muitas armas em situação irregular, prendendo muita gente. E prisões bem feitas, flagrantes bem feitos que resultaram em condenação. Então, São Paulo teve um comportamento diferente de outros estados no que diz respeito, principalmente à aplicação do Estatuto de Desarmamento, e isso foi obra muito da Polícia Militar, quer dizer, um esforço cotidiano nas ruas que resultou numa redução, numa diminuição da violência com armas de fogo, e o homicídio hoje é o mais baixo do país. Então, acho que Brasília também tem um pouco essa, digamos, essa capacidade de ter uma polícia muito presente no policiamento, no dia a dia. Enfim, outros estados têm mais dificuldade em organizar esse serviço. Mas onde funciona é bom. Essa questão, digamos, de crime organizado, controle das armas, está contemplada no chamado pacote Moro, ou no horizonte do ministro Moro? Samira. Acho que existe uma tentativa desse pacote de lidar com a questão do crime organizado, enfim, a integração de bancos de dados, né, de DNA, DNA e balística. DNA e balística. Então, assim, tem algumas iniciativas que são importantes, que acho que vão ser discutidas agora pelo Congresso e tem potencial. Agora, assim, é um pacote essencialmente legislativo. E o nosso problema está no executivo, está na implementação da política. Então, acho que o ministro Moro ainda tem um desafio, que é sair da cadeira de juiz, entender que agora ele é ministro, e que, como ministro, ele precisa propor ações concretas para as unidades da federação. Então, o pacote agora vai ser apreciado pelo Congresso, tudo bem. E agora? E o que ele vai fazer além disso? Ele tem o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele tem o Fundo Penitenciário Nacional, que teve uma alteração importante em 2016, então parte desses recursos agora já vão para a segurança pública. Então, assim, para além do que ele pode fazer, pensando num plano nacional para lidar com todas essas questões, ele também tem um instrumento do ponto de vista financeiro para apoiar estados, para melhorar suas políticas na ponta. E como ministro, acho que esse é o grande desafio dele. É isso, o pacote vai ser apreciado, acho que está sendo alvo de críticas, tem coisas positivas também, mas ainda não resolve o X da questão, porque ele aposta muito, para além dessa questão da integração de bases de dados, né, de bancos de dados, ele aposta muito que o endurecimento penal por si só é capaz de dissuadir o criminoso de cometer um crime. Quando a gente está falando, especialmente no caso do crime organizado, isso não significa nada, né? Isso significa que você vai deixar mais tempo depois do cidadão ser preso. A questão é, como é que a gente garante que ele não vai cometer tantos crimes até ser preso? Como é que a gente vai encurtar a vida criminosa desse cara que já está envolvido com o crime organizado? E esse é um grande desafio no momento em que a gente tem PCC e Comando Vermelho disputando nacionalmente a hegemonia desse mercado e atuando nos territórios. Então, a explosão de violência que o Norte e o Nordeste viveram nos últimos anos tem muito a ver com esse grande embate entre as duas principais facções que se associam com as organizações locais. A gente está falando que o Ministério Público, através, né, dos grupos de combate ao crime organizado, que estão ali na ponta produzindo investigação e informação e trocando informação sobre isso. As polícias têm que ser capazes de acompanhar essas investigações, de fazer prisões. Então, me parece que ele ainda não entendeu a magnitude do desafio que ele tem pela frente. Leandro? Eu tenho uma visão mais positiva. Em vários aspectos, eu acho que é um projeto muito importante. Primeiro, eu acho que não passaria tão rápido pela ideia de que o endurecimento penal ele não produz efeitos significativos. Ele ajuda, ele sinaliza que na execução penal, principalmente, o infrator organizado, aquele que vem de organização criminosa, foi condenado num contexto de um crime, né, desse tipo. Né? Não vai se beneficiar de progressão da pena. Não vai se beneficiar de progressão da pena, vai enfrentar uma investigação também mais, digamos, capaz de provar a culpa. Então, Deveria, né? O problema é que Não, mas eu acho que polícia, lei é muito importante. A gente precisa ter a lei precisa pacificar, por exemplo, a questão da infiltração. O projeto prevê isso, prevê como a produção de provas desse agente infiltrado vai ser admitida no processo. Então, isso é muito importante. Eu acho que tem um aspecto aí na questão do crime organizado que diz respeito principalmente
a dificuldade de se produzir provas. Então, a infiltração, a delação premiada, todos esses mecanismos, eles são fundamentais para a investigação. O Brasil tem esse caso, tem um processo muito particular. Na verdade, a legislação que foi proposta como a grande matriz de combate ao crime organizado, ela é uma legislação proposta, foi de autoria de uma senadora do PT, que virou a atual lei contra o crime organizado, e é diretamente inspirada no movimento que surgiu a partir da Convenção de Palermo, das Nações Unidas contra o crime organizado. Então, é uma legislação que o Brasil adotou, coloca o Brasil, digamos, no caminho internacional de tratar o problema do crime organizado, e essa lei foi utilizada na investigação da corrupção política. Então, isso também cria eu acho que isso é muito interessante. A autoria de quem? Foi uma senadora do PT do Mato Grosso, que não se reelegeu. Sei. Ela fez a proposta, e foi uma proposta de lei do Senado, tramitou e virou a lei que terminou permitindo a condenação duríssima de todos os políticos com base nessa lei, né? Além de lavagem de dinheiro, que também foi uma legislação que evoluiu muito. Então, eu acho que todo esse esforço de atualizar a legislação brasileira para facilitar a investigação, a condenação e dificultar a execução penal de condenados em crimes graves, né, de tráfico de drogas, com envolvimento com crime organizado, isso tem um potencial de ajudar muito, tem um grande impacto positivo na segurança pública, no médio e longo prazo, depende, óbvio, sempre, de como isso se traduz, ou a política criminal e penal se traduzem em políticas de segurança pública que são executadas pelas polícias nos estados. Me mandaram finalizar. Eu não tenho a menor vontade de finalizar. Mas eu tenho. Por alguma razão, enfim, metafísica. Como eu sou obediente, eu vou finalizar, mas eu vou estourar um pouco o tempo, porque a conversa está muito boa. Eu vou tentar aqui fazer um resumo simplório da nossa conversa e queria que vocês comentassem, não, isso está certo, está errado. O Estatuto é uma legislação importante e que merece ser preservada. O plebiscito foi uma bobagem estratégica. Não sei se a Samira vai concordar com isso. Ele corre algum risco de ser desestruturado pelas bordas, o Estatuto, e é importante resistir a isso. Mas, no fundo, o centro da questão do enfrentamento da criminalidade através do maior controle sobre as armas não está aí, está em outro lugar. E há em torno da discussão da porte e posse de arma uma espécie de populismo criminal, né? Um show que tem rendimentos políticos imediatos, mas do ponto de vista do enfrentamento a sério da questão da violência pública é uma tolice. Está errado o que eu falei? Não, eu concordo. Eu só acho que o debate que está posto, enfim, essa possível flexibilização, até, assim, o próprio posse, né, o decreto de janeiro que flexibilizou a posse, eu acho que a gente vai ter efeitos negativos muito em breve, se isso se confirmar. Tem um efeito significativo? Sim, para determinados tipos de crimes. Tá? Claro. Um tema que eu trabalho muito é a questão da violência doméstica, né, violência contra a mulher. A gente tem aí uma média de 4 mil mulheres vítimas, né, de homicídios todos os anos no Brasil, já há pelo menos 15 anos. E a maior parte dessas mulheres não são mortas com arma de fogo, né, justamente porque isso tem esse caráter da violência doméstica, muitas vezes é com arma branca, é sufocada. 4 mil mulheres por ano são mortas no Brasil. No Brasil, não Sim. necessariamente pelos seus companheiros. Não, né? a lei do feminicídio é muito recente. A gente está começando a contabilizar agora o que é isso, né? O que é o feminicídio e quantos dos feminicídios são feminicídios íntimos, decorrem da violência doméstica. Mas me parece que esse, por exemplo, é um dos que a gente vai ver o primeiro impacto, né? Assim, com o tamanho que tem assumido a violência doméstica no Brasil, a quantidade de medidas protetivas concedidas pela justiça e tudo mais, me parece que esse é um dos primeiros que a gente vai ver um efeito perverso dessa política, que nem está mexendo no porte, só na posse. Leandro? Eu acrescentaria nesse resumo assim, uma consequência dele, que, na verdade, a gente tem que pensar hoje
como traduzir qualquer mudança, né, no Estatuto dos Armamentos, no sentido de permitir a porte, o posse ou o mesmo porte, há um endurecimento com relação à responsabilidade de quem tem posse e porte. Quer dizer, o erro no uso da arma tem que ser punido com muita severidade. Severamente. Né? Então, isso é muito importante, a legislação penal e isso evolua. não está contemplado no decreto, ou não é matéria para decreto? Isso eu acho que ainda é um capítulo que ainda não começamos a discutir, ou seja, na medida em que, digamos, essa estratégia de flexibilizar a posse e mesmo contemplar o porte de armas, e se isso evolui na direção prevista no atual governo, é importante que o governo também responda no sentido, olha, a responsabilidade de quem tem uma arma é muito grande. Então, se você usar uma arma numa briga de trânsito, você vai passar 20 anos preso e não tem direito à progressão, por exemplo. Né? Quer dizer, eu acho que a legislação americana é o seguinte, você pode botar uma arma na cintura e sair na rua. Agora, se você fizer alguma coisa errada com essa arma, a sua vida acaba. Então, eu acho que essa tem que ser a mensagem, quer dizer, um avanço compensado por uma responsabilidade e uma punição muito severa a quem usar a arma de forma inadequada. Outra coisa importante é que eu diria, eu acho que a gente tem que aprender a lição da derrota do plebiscito, o que foi a última campanha eleitoral, e focar no que importa. O Brasil precisa reduzir o número de homicídios, precisa reduzir o crime, e isso envolve uma estratégia agressiva contra as armas ilegais em circulação no país. Esse é o foco do problema. É aí que a gente tem que concentrar nossos esforços e formar uma grande coalizão para resolver esse problema. E não ficar dividindo, né, a torcida, jogando um assunto que não é um assunto principal no momento. Então, eu acho que Mas a gente concordo plenamente. Mas só mais uma Por informação. A gente fez uma pesquisa no ano passado para tentar mensurar minimamente o esclarecimento dos homicídios no Brasil. E a gente conseguiu chegar numa taxa de 25% de esclarecimento dos homicídios médio por ano, que varia muito. No Rio de Janeiro está em 8%. Rio de Janeiro é 8% dos homicídios esclarecidos, em alguns estados, né, São Paulo, Piauí, você tem taxas maiores. Então é isso, a gente precisa prender homicida. Né? Isso é óbvio, mas para prender homicida a gente precisa ter investigação e produção de provas. E as polícias não estão sendo capazes de fazer isso. Com 60 mil homicídios por ano, a gente pensar que só 25% estão sendo elucidados, Perfeito. A conta não fecha. A conta não fecha. Muito bom. Está todo mundo olhando feio aqui para mim, dizendo que eu tenho que fechar, finalizar. E como eu fui derrotado pelo time do Vinícius ontem, eu humildemente encerro, em sua homenagem. Vinícius, afinal de contas, há tanto tempo o São Paulo Futebol Clube não ia a uma final do Campeonato Paulista que, em sua homenagem, eu termino esse programa agradecendo a todos que nos acompanharam e muitíssimo obrigado a Samira e ao Leandro. Tivemos aqui uma conversa que eu estenderia por horas a fio, mas não posso. Então, até a próxima. Um abraço grande.